do funk mostrando que a favela pode vencer. Só que a flor do lixão se destacou. Foi tipo explosão de uma bomba gigante. E quem diria o neguinho da antiga que veio da lama virar diamante. É tipo a ser do Bic e o Skank, a combinação que me leva adiante. Se o BDP tá com o microfone, nós manda pesado nos alto-falantes. Taca fogo no... E salve, salve rapaziada, beleza, mano? Tô tendo aqui mais um vídeo ensinando pra vocês. Então, rapaziada, o vídeo de hoje aí, mano, eu vou estar mostrando aí a minha nova org aí, né, rapaziada? Minha não, mas provavelmente vai ser, né? Eu vou estar aí com uma org aí no servidor do BPV, mano. E eu vou estar mostrando pra vocês aqui que é a base da Yakuza, mano. Vou estar comprando a Yakuza aí pra nós aí. Por que que eu resolvi comprar a Yakuza? Porque ela já tem base, rapaziada. Se ela não tivesse base, a gente tinha que fazer uma fazenda mapeada. Então, preferi comprar ela porque ela já tem base. E é bem espaçoso aqui, bem aconchegante também, é perto do meu emprego. Não sei se tem como trabalhar no emprego estando na Yakuza, né, rapaziada? Mas enfim, vou estar mostrando aqui pra vocês aqui, ó. A base dela aqui, depois eu vou estar pedindo pra estar fazendo algumas coisas aqui. Eu vou estar pedindo pra colocar o portão, aumentar aquele cercado ali, porque a gente pula aqui. Então, até aqui, rapaziada, pode ver que aqui é bem grande, ó. É bem aconchegante aqui. E, e aqui, mano, como aqui é muito grande, eu posso fazer várias coisas aqui. Posso reunir os membros aqui pra estar fazendo algumas coisas aqui pra gente estar zoando aqui. Mas claro que a gente vai tempo pra caramba pra estar sustentando e aumentando a org, né, rapaziada? Isso é prosperidade na org. E se você quiser entrar, mano, a gente vai estar fazendo o teste aí, né? Eu vou estar selecionando aí as pessoas mais experientes, né? Que já fez parte de muitas org, de muitas organizações, corpos, essas coisas. Vai estar fazendo o teste, viu, rapaziada? Vai ser eu, provavelmente mais 3 pessoas fazendo o teste. Então é isso, mano. Agora eu vou estar mostrando ali os portão, mano. Porque aqui, ó, são 3 portões, rapaziada. São 3 portões que tem aqui. Eu vou estar mandando colocar 3, mano. 3 portão. Só que só um vai funcionar, rapaziada. Tá ligado? Só vai estar funcionando um que é o do meio, mano. Vou estar mostrando os portões pra vocês aqui. Um dia aí e depois eu vou lá na delegacia me entregar, mano. Que eu tô com 2 estrelas. Entendeu? Aí logo logo tá tudo de boa. O primeiro portão é esse aqui, mano. Que é o primeiro portão da base. O segundo é esse aqui que vai estar funcionando, rapaziada. Que eu vou estar mandando colocar o portão pra estar funcionando. E aquele ali é o terceiro portão, mano. Pode ver, ó. Por que que eu vou estar mandando colocar esse portão do meio aqui, mano? Eu acho que esse portão do meio aqui é o principal, tá ligado? Onde é, mais pessoas passam e tal. Então eu vou estar mandando colocar portão nele. Que ele tá funcionando, beleza? Agora eu vou marcar aqui a prefeitura, mano, que a delegacia fica em frente. Aí eu vou estar indo lá me entregar, entendeu? E pra zerar as estrelas. E é isso, mano. Eu vou ficar ali uns 4 minutinhos preso, pra coisa rápida. VaptVup, é isso mesmo. E logo depois, mano, eu vou estar aí. No próximo vídeo eu vou estar mostrando aí, né, rapaziada, o emprego, mano, que tá bom, que tá dando 100 mil, rapaziada, tá dando 100k aí, pelo que me falaram aí, tá sendo o melhor emprego aí, rapaziada, e eu vou estar trazendo aí ele pra vocês aí, beleza? Só que não agora, porque agora eu vou estar vendo aí tudo direitinho lá da org aí lá, então, se cada um conseguir comprar e não conseguir trabalhar, eu vou mandar um dos amigos fazer, beleza? E, ó, 166 desse retão, mano. 169 foi mal. Pelo erro aí. Agora vamos aqui
na prefeitura aqui, mano, pra tá estacionando meu carro ali, que quando eu sair eu vou pegar ele aqui, né, rapaziada? Aqui, tá ligado, né? Eu não sei por que nessa data o meu carro não fica piscando toda hora, tá ligado? Na outra data que eu uso, ele pisca toda hora. Ixi, o cara vai roubar meu carro, mano. Aí, lembrando, essa sirene aí não é do meu carro, tá, rapaziada? É porque às vezes buga essa sirene aí e não sai não, essa merda. Só quando eu crash o jogo, quando eu fecho o jogo. Esse menor aqui, mano. Quer apostar no jogo de dados. Como assim, mano? Apostar no jogo de dados? O que esse menor tá falando? Mas, rapaziada, acabei de acordar, mano. Você manda dinheiro e escolhe o número de 1 a 10. Daí vou girar os dados. Ai, meu Deus do céu. Mano, você acha que isso aqui... Mano, isso aqui é roubado, mano. Isso aqui é golpe, tá ligado? Cara, aí você passa dinheiro pro cara, o cara vaza. Seu número... Seu número que você escolheu. Se o número que você escolheu sair no dado, você leva o dobro. Entendeu? Aí colocar, tá. Ele colocou ajuda aí, maninho. Isso aqui é golpe, rapaziada. Sei lá, não sei se é verdade, mas eu não acredito muito nisso, não. Mano, eu vou entrar lá de arma, tá ligado? Ó, vou entrar lá de arma, ó. Isso. Eu vou entrar na delegacia de arma. Será que tem PM lá dentro? Os cara vai ficar bolado se me ver de arma lá dentro. Vamos ver. Acho que não tem ninguém não, mano, porque tá cedo. Aí eu acho que tem ninguém não, vou dar uma conferidinha. Oxi. Aí entrei, cadê? Acho que tem polícia aqui não, mano. Ia dar uns pipoca aqui, véi. Oh, meu Deus. Então é isso, rapaziada. Vou me entregar aqui. Então, rapaziada, já tô me entregando aqui, né? Vamos ver aqui quanto tempo que eu vou ficar preso. Jogador Bilson se entregou, tá? Aqui, ó, tempo de prisão, 351 segundos, rapaziada. Mano, então, eu vou ficar aqui um tempo preso, pá. E vamos fazer o que aqui agora, rapaziada? Não consigo fazer nada aqui, tá? Vamos tá aqui, tá confirmando aqui novamente. Caraca, mano. Então, mano, enquanto eu tô aqui, velho, eu vou tá fazendo uns comandos aqui pra tá tentando, quer dizer, eu tô querendo falar aqui, eu não sei como é que faz não, velho. Deixa eu ver os comandos aqui. Queria falar também, rapaziada, que no próximo vídeo eu vou estar fazendo um vídeo mostrando, pegando todos os RPs aí que eu tenho aí, mano, na minha conta, entendeu? Olha lá, eu tô com... Quero pegar level 10, mano. Tô 35/63, mano. Tem que dar 63 pra mim subir de level. Eu vou estar gravando e fazendo um vídeo aí mostrando todos os RPs graças a alguns amigos também que me deram. Valeu, rapaziada. Tamo junto, é nóis, tá ligado, né? Os caras são foda. E é isso, mano. Vou estar tentando aí alguns comandos aqui, entendeu? E bora ver que se nós achamos aqui, mano, o comando aqui. Tá dando uma preguiça, rapaziada, papo reto mesmo. Agora ver aqui, mano, que não tá achando nada de... Mano, eu não sei nesse servidor aqui tem como dizer aqui, rapaziada. Qual é o comando? Se tiver, manda o comando aí que eu não sei o comando não, velho. No outro servidor que eu jogava era /anim sex aqui, ó. Aqui não tem esse comando, tá ligado?
eu pôr com ele pra ver se vai. Não, também não vai. Eu não sei qual que é o comando não, rapaziada. Não sei qual que é o comando aqui, né? Infelizmente não vai ficar aí sem nada. Mas voltando aqui a falar da organização, mano. Se vocês quiserem entrar aí, mano, eu vou estar fazendo aí o teste. Eita, ó, agora foi, rapaziada. Ixi, aqui. Então mano. Ó, se liga nessa aqui, rapaziada. É muito embolado, meu irmãozinho, ó. A Maria, não dá, mano. Está requebrando que nem ela, cara, velho. Não tem condição não, rapaz. Ó, ó, isso aqui, oxi. Ave Maria, tropa, não dá. Boneca é muito insano, menino. Mas é isso, mano. Quem quiser aí tá participando aí da organização aí, tá ligado? Ela tá fazendo um teste aí pra vocês aí. E vai sair lá no Discord do servidor. Ou vai sair do meu Discord também, beleza? Inclusive, quem quiser entrar aí no meu servidor, no meu Discord, eu vou estar deixando o link aí na descrição. E vocês entram lá, dá uma força. Tá geral lá, mano. Tem um pessoal lá no grupo lá. Entrou muita gente no Discord lá. Do pessoal aqui que eu conheci no jogo tá lá no Discord também. Entra lá e dá um salve nos menores lá. Interage com os caras. Os caras é muito engraçado, tá ligado? Os caras é muito gente boa. Ó, tá faltando 133 segundos pra me sair, rapaziada. Vamos esperar aqui, né, rapaziada, que não tem nada pra fazer aqui. Vou ficar rodando aqui, que não é pior aqui. Não tem nada pra fazer aqui, mano. E aqui tem que ter pelo menos uma coisa pra passar o tempo, tá ligado? Se tivesse um cara que ia esmurrar ele, mano, caindo no morro com ele aqui, mas não tem ninguém aqui. Tô sozinho aqui nessa cela aqui. Ah, não tem nenhuma janelinha pra respirar, rapaziada, não tem condição não. Mas é isso, mano. Nossa, mano, tô coçando pra caralho. De barra dança aqui, rapaziada. Que isso, oxe, Maria. Começador 15 aqui, ó. Isso, eu acho que só tem comando pra mulher, rapaziada. Não é possível. Ó, eita, o 14 já foi desembolado aqui, ó, tá ligado? É como, naquele passinho agitado, você tá no bailão, passou suave, como, só arrastando o pezinho ali e tal. Ligado, né, rapaz? Vou chamar a atenção da nevinha como. Aqui você tá só de boa, tá ligado? Tem que ficar relaxadão, só no passo do ombrinho aqui, só te tocando o ombrinho aqui, tá ligado? Esse aqui é o muito parecido, mano. Pouca coisa diferente. Esse daqui é a mesma coisa, tá ligado, né, rapaz? Aqui você já tá mais de boa. Aqui você já, quando você começa a tomar as doses sem paz, você começa a sentir um calor no corpo, tá ligado, né, rapaz? Não é péssimo aqui, rapaziada. Aqui o negócio já tá começando a fazer efeito já, rapaz. Aqui você já tá louco no álcool já, mano. Ou na droga gaseosa. Mas não use droga. E nem beba. Esse bebê não tirei. Vamos ver a outra dessa aqui, mano. E essa aqui você já tá louco de tudo já. É droga, é bebida, é putaria toda, rapaziada. Esse aqui, mano. Esse aqui não sei qual que é esse, não. E ela cantou minha Lili, rapaz. Tá ligado, né, rapaziada? Tô aí liberadão aí, ó. Tá aí. Então, rapaziada, esse foi o vídeo aí, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, né? Dá o like, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, tá ligado, né, doidão? E comenta aí que tipo de vídeo vocês querem que eu vou estar tentando trazer o conteúdo aí que vocês pedirem, beleza? É nóis, falou. E eu fui, ó. Aqui eu tô botando a skin do balado pra vocês aqui, só pra sair, rapaziada. É nóis, rapaziada, valeu.